Quando eu recebo algo, quando eu recebo uma autorização, quando eu assumo uma posição. Então, por exemplo, o prefeito da cidade, ele é eleito, e ele então recebe o diploma de prefeito, toma posse. Agora, ele assume uma responsabilidade, entendeu? De governar a cidade, de administrar a cidade, cuidar do asfalto, das praças, das árvores, etc. Quando eu me converti, o Senhor me incumbiu de uma conquista. A conquista do reino. Esse reino que Ele deseja seja estabelecido em toda a terra. Então, eu tenho essa responsabilidade de conquistar um reino. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, governai sobre tal. Está lá. Gênesis 1, 28. Então, desde o início, o propósito de Deus foi que nós estabelecêssemos o reino dele em toda a terra. E nós já mostramos como esse propósito de Deus não mudou desde Abraão, ou desde Adão até Noé. E até os descendentes de Noé. O propósito continuou o mesmo. E nós mostramos que os descendentes de Noé, ao invés de decidirem estabelecer o reino em toda a terra, o que eles fizeram? Eles se juntaram, construíram uma cidade e uma torre. E nós mostramos que essa é a tendência do homem. Ao invés do homem ir por toda a terra, estabelecer o reino de Deus, a tendência dele é ficar. Não é ir, é ficar. E hoje, o que está acontecendo? Exatamente isso. A igreja, porque ela não foi, a igreja brasileira, ela não foi fazer o que Jesus mandou fazer, que é estabelecer esse reino em toda a terra. Ela ficou. Então, o que ela fez? Ela começou a construir. Foi isso que ela fez. Ela começou a construir. E hoje tem templos, assim, que são verdadeiros palácios. E hoje se está se chamando esses templos de catedrais e de palácios, exatamente. Onde se gasta milhões de reais em quê? Em paredes, em tijolos, em construções. Isso leva a igreja a uma cegueira. A minha igreja tem um templo de 800 pessoas, mas não está cabendo mais. Agora eu construo um templo para 2.000 pessoas. Amanhã não está cabendo mais, aí eu preciso construir um para 5.000. Isso não tem fim. É errado ganhar 2.000 pessoas para Jesus? Não é. Claro que não é. Mas, se esse mesmo esforço fosse gasto
com a igreja nos lares, que é o padrão da igreja primitiva, talvez em 20 anos, uma igreja vai chegar a 2.000 pessoas. Algumas chegam antes, outras nunca chegam. Ok. Mas se esse mesmo esforço fosse estabelecido para a igreja nos lares, no mesmo período de tempo, nós teríamos ganho 3 vezes mais pessoas para Jesus, com as igrejas funcionando nos lares. Eu não estou falando de célula, não. Eu estou falando de igreja, nos lares. A célula, tudo bem com a célula, é bênção. Muitas igrejas estão em células, estão crescendo, glória a Deus. Mas, isso não é igreja no lar. A célula separa adolescente, crianças, mocidade, senhoras e tal. Homens, célula de homens, de mulheres, célula de moças, de rapazes, assim. Isso não é igreja no lar. A igreja no lar é a família reunida. A minha família com a sua família. Com a sua família. A igreja reúne a família. Hoje, irmãos, em 10 anos, nós temos nas nações, nós estabelecemos a primeira igreja nas nações há 10 anos atrás. Hoje nós temos 260 igrejas com aproximadamente 8.000 pessoas. Isso em 10 anos. Onde? Entre muçulmanos, hindus e budistas. Só lugar assim bem light. Né? Então, nós concentramos, ao invés de estabelecer o reino dos céus, nós estamos estabelecendo o nosso reino. Eu estou estabelecendo o meu reino. É isso que está acontecendo. Então, e para provar que eu sou abençoado por Deus, eu tenho que andar no carro top. Senão eu não sou abençoado. Quanto mais top for o meu carro, mais abençoado eu sou. Quanto mais luxuoso for o meu templo, e maior, mais abençoado eu sou. E assim, o reino dos céus não é estabelecido na terra. Mas eu estabeleço o meu reino. Afinal de contas, eu preciso reinar sobre alguém. Eu tenho que ter o meu reino. Eu preciso ter a minha torre. E assim, não sobra, todo o esforço fica aqui. Onde? No meu reino. E o reino dos céus não é estabelecido na terra. Não sobra obreiro. Não sobra dinheiro. E principalmente, não resta visão. Porque a esses Deus nega a visão. Essa é a principal razão porque a igreja brasileira ainda não ganhou as nações para Jesus. A principal é essa aí. Porque os pastores e a visão, ela tem se tornado cada vez mais local. E hoje se mede o quanto um pastor é abençoado pelo carro que ele anda. Ou pela casa dele, ou pelo tamanho da igreja dele. Esse é muito abençoado, né? Ou como diz aquele irmão lá quantos pares de sapato ele tem, né? Então, quanto mais par de sapato, é porque é mais abençoado ainda, né? Entendeu?
O propósito de Deus, irmãos, não muda. E olha aqui em Gênesis capítulo 12, quando os filhos de Noé construíram uma cidade e uma torre, foi quando nasceu o hinduísmo. Houve um homem que respondeu a Deus, Abraão. Gênesis 12. Sabe o que eu queria, irmãos? Dia 30 de janeiro termina o intensivo. Dia 31 de janeiro, todo mundo já está com passagem comprada para ir embora. Todo mundo. Você vai para um canto, você vai para outro canto, viu? Ou você vai para outro lugar. Todo mundo passagem comprada dia 31. Amém, irmão? Amém. Isso é que eu gostei. Se depender de mim, vai mesmo. Ó, se for... Hoje, irmãos, existem aproximadamente, presta atenção, 2.500 línguas, nas quais não tem uma página da Bíblia traduzida. 2.500 hoje. São 6.913 línguas faladas no mundo. (2.500). Nenhum capítulo da Bíblia traduzido nessa língua. A maioria dos pastores, hoje, a maioria, se o obreiro dele tem um chamado para as nações, ele veta. Porque ele não quer perder, aspas, o obreiro. A maioria. Eu sei muito bem o que eu estou falando. O seu pastor, não digo todos, graças a Deus que você está aqui, e você veio e você vai sair daqui com um entendimento novo. Mas amanhã, se você for para as nações, se eu quero ir para as nações, muitos aqui vão ter resistência na sua igreja, do seu pastor, entendeu? Mas, você sai daqui com a responsabilidade de mudar essa história. Você sai daqui como um missionário. Na sua igreja, na sua cidade, missionário de uma visão que você está recebendo aqui, né? Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A mesma coisa de Hebreus 11:8. Exatamente. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Praticamente a mesma coisa está aqui. Sai da tua terra. Fazer missões é isso aqui, ó. Sair da sua terra. Ir para uma terra onde Jesus não é conhecido. Onde Jesus ainda não é pregado, ou talvez Jesus já foi pregado ali, mas tem alguns crentes
não há igreja. O que é um povo não alcançado? Deixa eu colocar isso para vocês. Um povo não alcançado é um povo no meio do qual não há uma igreja que esteja crescendo e com capacidade para alcançar outras nações. Isso é um povo não alcançado. Um povo no meio do qual não há uma igreja que esteja crescendo e com capacidade para alcançar outras nações. Se entre um povo não há uma igreja assim, esse é um povo não alcançado. Sai da tua terra. Está aqui. Irmãos, há uma ideia de que se você pregar para o vizinho, você está fazendo missões. Se você pregar na sua rua, você está fazendo missões. Não está. Essa ideia não é certa. Fazer missões é isso aqui, ó, sair da sua terra. Agora, claro, você tem que pregar para o seu vizinho, você tem que pregar para os habitantes da sua rua, etc. Isso não é fazer missões. Isso é evangelização, pregação do evangelho, que deve ser pregada a toda criatura. Mas fazer missões é você sair da sua terra e ir para uma terra onde Jesus não é conhecido, onde não há uma igreja nessas condições. Isso é fazer missões. Quando você vai, o que você vai fazer lá? Você vai estabelecer uma igreja. No Novo Testamento, todos os obreiros que saíram, todos, estabeleceram igreja. Igreja. Fazer missões é estabelecer uma igreja onde não há uma igreja. Só isso. Só isso não. Mas esse é o fundamento. É o que você vai fazer lá. Não é só evangelizar. É claro que você tem que evangelizar. Mas não é só isso. Não é só evangelizar. É preciso estabelecer uma igreja. Hoje no Brasil, irmãos, muitos turistas são enviados para as nações. Vão lá, evangelizam, ficam lá 1 ano, 2 anos, 3 anos e voltam. Não é questão de voltar. Mas o que ele fez? Ele foi, ele evangelizou. Põe aquele quadro aqui para mim, Felipe, por favor. Ou alguém, você está com o computador aí na mão? Deixa eu anotar um negócio aqui. Então, irmãos, você vai estabelecer uma igreja. Você sai da sua terra. Faz cara feia, fala para o irmão do lado. Sai da sua terra. Isso. É. Em primeiro lugar, você vai estabelecer uma igreja. E vai construir um templo bem bonito, sim ou não? Segundo lugar,
você vai treinar, discipular o obreiro local. Terceiro lugar, você vai passar para ele a obra. Em primeiro lugar, você estabelece uma igreja. Em segundo lugar, você treina o obreiro local. Isso é fazer discípulo. Terceiro lugar, ele assume o trabalho. É isso que aconteceu na igreja primitiva. 3 fases. Um obreiro, um casal de brasileiros, digamos no Nepal, custa, quando ele já está lá, sem contar passagem, etc., custa pelo menos $1.000 por mês. Pelo menos. E o visto hoje, irmãos, é canseira. A maioria dos países é difícil conseguir visto. O visto mais fácil de conseguir é para aqueles que têm atividade na área de saúde. Médico, enfermeira, biomédico, essas coisas. Entendeu? Bioquímico, farmacêutico. É o visto mais fácil de conseguir. Por exemplo, na Índia, você não consegue visto para morar na Índia. Dificílimo. Mas se você for médico, tem algum médico aqui? Se você for médico, e você receber uma carta de uma organização de saúde indiana, convidando você para trabalhar na Índia, você recebe o visto para morar na Índia na hora. Então, a área de saúde é a área melhor para se conseguir visto nesses países fechados. Eu fui à Somália agora, e quando o governo descobriu que eu era médico, eu fui recebido imediatamente pelo ministro da Saúde, pelo médico que é o diretor do hospital do governo. Irmãos, eu fui tratado assim, me puseram no colo. Sabe quantos médicos tem na Somália? 15. 15 médicos. Então, é difícil conseguir visto. É caro. Mas sabe por quanto você sustenta hoje um obreiro no Nepal? Entre $50 e $100 por mês. Então, eu sustento com o dinheiro de um casal de brasileiros, eu sustento 20 ou quase 20 obreiros locais. E se eu for mandar 20 casais de brasileiros, serão $20 mil. Se eu for sustentar 20 casais de obreiros locais no Nepal, $1.000. 20 vezes menos. Então, é por isso que as nações foram alcançadas na igreja primitiva. O obreiro local não precisa de passaporte. Ele tem a língua, ele tem a cultura, etc. É muitíssimo mais barato. E ele frutifica muito mais do que nós. Porque, por exemplo, você vai para o Nepal, você vai para o Tibete, a Nímia está indo para o Tibete. Ela não está querendo não, mas eu estou tentando. A Nímia vai para o Tibete, eu creio que ela vai esse ano ainda. Agora, ela vai estudar o tibetano, ela vai demorar aí uns 5 anos. Se ela estudar umas 4 horas por dia, assim, afinco mesmo, ela vai demorar uns 5 anos para ficar fluente na língua tibetana. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras não, né?
Vai demorar uns 5 anos. Olha, nós vamos começar aqui agora em fevereiro, mês que vem, um centro de línguas. Para treinar obreiros para as nações. E é claro que a língua principal que você tem que aprender para ir para as nações é o inglês. Então, nós vamos começar agora em fevereiro um intensivo de inglês, de 1 ano, 4 horas por dia, mais 2 horas no computador, 4 horas na classe, conversando, todo dia, e 2 horas no computador. Então, estamos inclusive precisando de pessoas, se você é professor de inglês, se você tem um inglês fluente, fala aqui com o nosso pessoal dessa área aí, se Deus falar com você sobre isso. E espero que você fique aqui, ou vários alunos fiquem para estudar inglês. Você vai ficar fluente em 1 ano, se você estudar mesmo, né? Aqueles que já têm uma base vão ficar fluentes em 1 ano. Mas, enfim, então, primeiro, você estabelece uma igreja. Segundo, treina o obreiro local. Terceiro, o obreiro local faz a obra. Você passa o trabalho para ele. Ele precisa de treinamento na palavra, de cobertura, de dinheiro, tudo isso. Mas você passa o trabalho para ele, né? Essas 3 fases são as fases para o estabelecimento de igrejas nas nações. Agora, outro ponto fundamental. Segure em Gênesis 12. E abra em Isaías 66. Isaías 66. 18 e 19. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Por entre elas um sinal, e alguns dos que forem salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Até aqui por enquanto. Olha aqui, ó. Quem você vai... Eu disse, sai da tua terra. Vai para a terra que eu te mostrarei. Então, preste atenção. Você saiu. Agora vamos analisar a qualidade do obreiro que foi para as nações. Porém, entre elas um sinal. Olha lá. Um sinal. O que é um sinal? Um sinal é uma marca. Alguém que vai para as nações, ele vai para marcar aquela nação. Abraão é o missionário padrão no Velho Testamento. Paulo é o missionário padrão no Novo. Esses homens marcaram. Eles foram a marca. Aqui, ó. Mateus 12. (38). Se você está acompanhando as leituras, veja aí.
Mateus 12, 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Olha para mim. Jonas foi um sinal para os ninivitas. Jonas, como missionário, marcou aquela nação. Ele foi para lá, foi assim de maneira bem interessante, mas acabou chegando lá, né? De onde Jonas foi lançado na praia até Nínive deve dar uns 250 quilômetros, mais ou menos. Não foi longe, não. Ali ele acabou de chegar a pé, ou de camelo, ou a cavalo, não sei, mas ele chegou lá. Ele chegou a Nínive. Irmão, Jonas. A palavra Jonas significa pomba. Pomba fala de pureza. Jonas é um dos homens de caráter mais puro que Israel já produziu. E por causa do seu caráter, por que Jonas não queria ir para Nínive? Por quê? Quem foi o discipulador de Jonas? Foi Eliseu. Eliseu foi quem discipulou Jonas. Jonas acompanhou Eliseu desde quando ele era menino. Lembra aquele menino que Eliseu ressuscitou? Aquele menino foi Jonas. E esse menino acompanhou Eliseu o resto da sua vida. E Eliseu profetizou que os ninivitas invadiriam Israel e que as mulheres grávidas seriam partidas pelo meio, etc. Jonas sabia dessa profecia. E Jonas conhecia o seu discipulador. Então vai acontecer. Então ele falou: eu vou evangelizar esse povo? Não vou. O povo que vai destruir o meu povo. E aí ele comprou passagem para outro lugar. Mas ele acabou chegando lá. E chegando lá, o que ele pregou? Em 40 dias, essa terra e esse povo vai ser subvertida, vai ser destruída. Ao invés de profetizar a conversão do povo, ele profetizou a destruição do povo. Olha o caráter desse homem. Quarenta dias, irmãos, ele rodeou a cidade. Eu fico imaginando Jonas, ele arrumou um banquinho, naquele tempo não tinha microfone, essas coisas, e ia rodeando a cidade, e subia no banquinho, e pregava. 40 dias, isso aqui vai acabar tudo. Só que eles conheciam quem era Jonas. Jonas era um homem conhecido, e conheciam a história de Eliseu. E esse conhecimento trouxe temor de Deus ao coração do rei de Nínive. Nínive tinha 1 milhão de habitantes, era a maior cidade do Oriente. O rei se converteu. O rei se converteu, proclamou um jejum. O único lugar da Bíblia onde os animais também jejuaram. O rei falou: não dá comida nem para os animais. Irmãos, em 40 dias, 1 milhão de convertidos.
1 milhão de convertidos. Esse é o nosso problema hoje, irmãos. Nós trabalhamos muito e nos relacionamos pouco com Jesus. Esse é o nosso problema. E nós não ministramos no poder da ressurreição. 1 milhão de convertidos em 40 dias, porque toda a cidade se converteu. E foi tão poderoso o avivamento que aconteceu ali, que por 150 anos, irmãos, você imagina um avivamento que dura, que em 40 dias 1 milhão de pessoas se converte. Um avivamento que dura 150 anos, irmãos. Essa é a história do avivamento de Nínive. Jesus falou, Jonas foi um sinal para os ninivitas. Eu já disse e repito. O Silvio foi para o Nepal, tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora. Aquela nação está sendo marcada por esse homem. Um sinal, uma marca. Pense, quantas pessoas têm sido marcadas através da sua vida? Pense nisso. Hoje, irmãos, se envia missionários sem nenhum preparo no caráter, na palavra. Eu conheço missionários nas nações que estão lá há 10 anos, irmãos, ou mais. Nunca ganharam uma alma para Jesus, mas fazem belíssimos relatórios. Eu conheço missionários nas nações, pastor Mojeico, conheço, que são fera na internet. Fazem cursos de como levantar dinheiro das igrejas pela internet. Tem que fazer curso para aprender a orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus, refletir mais o caráter de Jesus. Eu conheço um missionário, irmão, que mente. Conheço. Que mente para conseguir dinheiro das igrejas. Aqui tem muitos pastores. Pastores, cuidado com quem você vai apoiar. Muito cuidado. A primeira característica de alguém para ser enviado às nações, a primeira, essa aqui, ó. Uma pessoa que reflete o caráter de Jesus. Isso aqui, ó. Um santo. Uma pessoa verdadeira. Você já ouviu falar em pastor que mente? Eu conheço. Eu conheço pastor que mente. Um homem desse nunca podia ser um pastor. Eu conheço missionário que mente. Manda foto. Nós temos sido usados, irmãos. A nossa obra nas nações tem sido usada por missionários que divulgam aquela obra como se fosse dele, para conseguir dinheiro. Isso já aconteceu conosco algumas vezes. Caráter. Vamos enviar quem? Um santo. Um homem que não mente. Um praticante da justiça. Uma pessoa fiel aos seus compromissos. Segundo, uma pessoa
Um homem, quando eu falo homem, estou falando o gênero. Submisso ao seu pastor. Aqui, ó. Submisso ao seu pastor. Claro, eu sei o que eu estou falando, mas isso aqui é uma situação complexa. Por exemplo, você tem claramente um chamado para ir às nações. Mas o seu pastor fala, não. Eu preciso de você aqui. Digamos que você está preparado para ir no caráter, etc. Você está preparado para ir. Mas o seu pastor fala, não, você não vai, porque eu não tenho essa visão de enviar obreiro para as nações. E agora? Agora eu digo para você, o seu chamado está acima disso aqui. É difícil falar isso, irmãos. Eu não quero gerar com isso, porque o que eu prego, o que nós pregamos aqui é 100% de submissão ao seu pastor. Mas acontece que essa questão de submissão, lembra que Pedro, os apóstolos, certa vez, o pessoal lá do Sinédrio deu uma coça neles, falou, vocês param de falar nesse nome. Eles pararam. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então peça ajuda. Peça ajuda. Se o seu pastor proíbe você de ir para as nações, peça ajuda. Não estou falando para você já bater continência e ir embora. Não. Primeiro, ouça, você vai servir o seu pastor. Você vai servir ele. Você vai engraxar o sapato dele, literalmente. Arranja uma caixinha de engraxate. Vai lavar o carro dele. Irmã, vai lá para a casa dele, do pastor, da pastora. Chega lá às 6 da manhã. Missionário levanta cedo. 6 da manhã. Vai para lá. Vai doer, mas vai. Vai lavar os pratos. Vai limpar o banheiro. Vai cozinhar. Vai limpar o chão. Vai limpar o bumbum do nenê. Vai servir. Vai servir ele. E vai dizer, pastor, eu tenho um chamado. Leva essa ministração para ele ouvir. Pastor, ouça essa ministração aqui lá do intensivo. Eu tenho um chamado. E eu vou prestar contas a Deus do meu chamado. E continua servindo. Pastor, eu tenho um chamado. Pastor, eu tenho um chamado. E continuar engraxando o sapato dele. Lavando o carro dele. Cuidando do jardim dele. Ganhando almas. Na sua cidade. Discipulando. 90% dos casos, o pastor vai mudar de ideia. Pelo menos 90% dos casos. Se não tiver jeito, não tem saída. Porque tem denominação que não tem saída mesmo. É você que tem que sair.
Porque você vai prestar contas a Deus pelo seu chamado. Não é o seu pastor, não é a sua esposa, nem seu marido. Não é. Eu disse, isso é complexo. Mas o que nós ensinamos, olha aqui, irmãos, olha para mim. Se você voltar do intensivo agora, porque você vai receber aqui um acervo de informações, de unção, de tudo. Aí você volta, sabe quando você volta? De salto alto. Chega lá, ele sabe tudo. Ele é teólogo, agora já é teólogo. Já conhece agora tudo de Bíblia. Meu pastor, coitadinho dele. Se você não chegar lá descalço, você não aprendeu nada aqui. Quando você chegar lá, quando você entrar na sua casa, primeiro você vai na sua casa, provavelmente. Depois você vai na igreja. Quando você entrar na sua casa, tira o calçado. E a primeira vez que você entrar na sua igreja, quando você for para lá, entre descalço. Não num ato hipócrita, mas mostrando o que Deus fez com você. Ele quer nos transformar à imagem de um servo. Você está aqui para isso. Submissa ao seu pastor, 100%. Vai lá. Sirva ele. Se ele marcar reunião 4 horas da manhã de oração, vai. Chega 10 para as 4. Se ele marcar o evangelismo na praça, vai. Se ele... vai. Se ele... vai. Terceiro lugar. Relacionamento com Deus. O missionário tem que aprender a se relacionar com Deus. Jejum, oração, palavra, relacionar com Deus. Quando você vai para uma nação, o que você vai fazer lá? Você vai levantar lá um altar. Você vai levantar nessa nação o quê? Um altar. Você não vai lá para trabalhar em primeiro lugar, você vai para levantar um altar. Quarto lugar. Fruto na localidade. Se você não deu fruto na sua igreja local, você não está autorizado a ir para as nações. Em resumo, tem muito mais coisa, mas aqui resume isso. A base é isso aqui, ó. Para você ser um sinal nas nações. Vamos voltar agora para Isaías 66, 19 agora. Por entre elas um sinal. E alguns dos que forem salvos enviarei às nações. Olha aqui, ó. Alguns enviarei às nações. Não é preciso enviar muitos missionários para as nações. Mas é preciso enviar a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? Qual é a pessoa certa? Essa aqui, ó. Essa aqui é a pessoa certa.
para ser enviada. Alguns dos que forem salvos. Não é necessário enviar centenas e centenas de missionários. Não precisa. Estude. Quem aqui que está aqui no salão agora e é aluno da escola de missões da MCM? Levanta a mão. Ok, é um grupo que são alunos. Pode baixar. Eu vou dar uma tarefa para vocês me responderem até o final do mês. Os alunos. E mais alguns, se você quiser também assumir essa tarefa. Quantos missionários foram enviados no livro de Atos? Você vai ler o livro de Atos, uma vez, duas vezes, três vezes, e pesquisar em Atos quantos foram enviados. Eu deixo a tarefa para todos, quem quiser, mas os alunos é obrigatório. No final do mês você vai estudar isso e vai me dar um relatório quantos alunos, ou quantos missionários foram enviados em Atos. Vocês vão ficar surpresos, porque foram muito poucos. Por quê? Porque não precisa. Eu não vou dizer quantos, mas foram muito poucos. Porque não precisa. Mas precisa enviar a pessoa certa. Deus só precisa da pessoa certa. Ele faz. Ele precisou de um homem. De um homem. Para que sua visão fosse estabelecida na terra. Abraão, no Velho Testamento. Um homem. Ele precisou de um homem para salvar a humanidade. Noé. Etc. Ele precisa da pessoa certa. O que os apóstolos fizeram? Eles foram para as nações, estabeleceram centros de revelação da palavra nas nações, treinaram obreiros locais e esses obreiros fizeram a obra. Por isso eles alcançaram em uma geração toda a terra para Jesus. Então essa é a nossa proposta. Enviar a pessoa certa, fazer a coisa certa, e assim nós iremos alcançar 10, irmãos. Na Bíblia é aquilo que completou. 10 anos nós lançamos a semente. A MCM tem 13 anos, vai fazer 14 anos agora. Tem 13 anos. Nos 3 últimos anos, nós fizemos 4 vezes mais, pelo menos 4 vezes mais, do que fizemos nos 10 primeiros anos. Por quê? Porque nós estávamos plantando a semente. Agora a semente começou a frutificar. E agora ela vai começar a multiplicar. Foi isso que o Senhor falou comigo esses dias. Agora a semente vai começar a multiplicar. Essas 260 igrejas vão ser amanhã 1.000 igrejas, 2.000 igrejas, 10.000 igrejas. Agora começa um processo de multiplicação. Entendeu? Vamos voltar agora então para Gênesis 12. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Primeiro da tua terra, depois da tua parentela. Da casa de teu pai foi destacado isso aqui, né?
Abraão saiu, Abraão fez tudo isso aqui, ó. É preciso, o missionário, ele tem que se desligar. Ele tem que partir. E ele tem que se desligar de tudo. Às vezes, até da família. Quando eu fui para Varanasi em 99, irmãos, Deus falou para mim que a minha esposa não iria. Minha esposa não iria. Eu, na época, levei um choque. Nem minha esposa, o senhor não vai deixar? Não, não vou. Ela não vai. Eu fui sozinho. Ir para as nações. Agora, irmãos, olha para mim. Nós temos que entender e que ter a visão certa. Porque o que eu vou fazer lá? Eu vou em busca do estabelecimento do reino dos céus naquela nação. Então, ao estabelecer o reino dos céus naquela nação, eu alcanço a minha herança. Eu tenho que ir com a visão certa. Isso vale qualquer preço que eu tenha que pagar. Porque agora eu vou estabelecer o reino dos céus e eu vou conquistar uma condição de herdeiro. Olha para mim, pouquíssimas pessoas, irmãos, alcançam a condição de herdeiro. Porque nós vivemos uma teologia que não gera ambição no meu espírito. Por que não gera ambição? Porque já está tudo feito, tudo pronto. Isso me coloca no banco. Pede-me, eu te darei as nações por herança. A herança eu não alcanço sem alcançar nações. Por isso, está aqui, ó. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Isso aqui é tudo. Deus, irmãos, assim, ó. Deixa eu dar um exemplo, você vai entender o que eu vou falar agora. Barnabé e Paulo, ou Saulo, foram para Antioquia. Primeiro foi Barnabé, depois ele levou Paulo. Barnabé era o pastor principal em Antioquia, na cidade. De repente o Espírito Santo vem, escolhe eles para as nações. E eles vão para as nações. Eles sabiam que iriam para as nações? Não. Mas agora o Espírito Santo escolheu eles. Está lá. Em Atos 13. Escolheu eles. Então, quer dizer, alguns dos que forem salvos enviaria às nações. Aí você pensa assim, ainda bem, né? Ainda bem que é só alguns. Que bom. Eu sei que você não está pensando assim, claro. Né? Eu sei que você está torcendo para ir e para Jesus falar, compra a passagem. Né? Eu sei. Porque eu quero minha herança. Pode ser que ele não chame.
Pode ser que eu não chame você para ir para as nações. Eu digo para morar lá. Mas pode ser que ele chame. Pode ser que amanhã eu digo daqui 1 ano, 2 anos, ele vai falar para você, ó, agora vai embora. Agora você larga tudo. E pode ser que ele mande você largar a família. Há situações, irmãos, raras, mas elas existem, onde a família fica para depois. Se não deixar pai, mãe, fazenda, campo, não sei o que, casa. E lá em Lucas está assim, esposa. Claro que é o gênero, vale para esposo também. Há casos assim, onde você não vai conquistar o reino, se você literalmente não deixar tudo. Eu tinha, na época que eu fui chamado, eu tinha 2 hospitais. Eu tinha fazendas. Aí Jesus falou, agora você deixa tudo. Mas eu não deixei, inicialmente. E eu queria continuar roendo o meu osso. 10 anos, mais ou menos, irmãos, eu fiquei roendo o meu osso. Aí Jesus falou, tá bom. E ele então começou a me tirar tudo. Tudo que eu achava que eu tinha. Eu era empresário, irmãos. E eu estava sendo usado por Deus como empresário. E eu tinha uma concessionária de automóveis. De automóvel e caminhão. Era um giro de capital enorme que eu tinha. Mas ele falou, agora você vai. Ele escolhe. Ele muda. Porque ele é Senhor. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Eu era empresário, era empresário na área de saúde, fazenda, tinha avião, tinha boi gordo. Aí ele falou, agora não mais, agora eu mudo. Se você não está preparado no coração para ir, você também não está preparado para ficar. Se você não está pronto para ir, você também não está pronto para ficar. Porque você pode conquistar a herança tanto aqui quanto lá. Os 2 lados são necessários. A flecha não vai sem o arco. Você pode ser flecha, mas às vezes você é arco. Os 2 lados são necessários. Hoje você é arco. Mas quem sabe amanhã você vai ser flecha? Ué, Jesus que decide. E com ele, olha para mim, não tem essa questão de idade não, viu? Não tem não. É porque eu tô para Jesus não tá não. É porque eu tenho problema na coluna. Para Jesus não tem esse negócio de problema na coluna não. É porque meu fígado. Não, Jesus manda com fígado e tudo. É Ele que decide. Ele é Senhor. Irmãos, quando eu cheguei a Varanasi, na Índia, para morar lá, eu não sabia quanto tempo eu ficaria lá. Eu fui para morar, talvez para sempre. Eu despedi da minha família, me lembro da Luciana. A Luciana esteve aqui com vocês, né? Aqui a baixinha é fera, não é? Mas eu amo aquela menina, demais da conta.
Não, ela me ama também. Porque ela tem bastante do meu temperamento, esse negócio, a gente se entende bastante, né? E eu me lembro o dia que eu fui para Paranassi, numa tarde, eu ia viajar amanhã, na tarde anterior, ela sentou no alpendre lá de casa e começou a chorar. Sabe, foi um choreiro geral, porque eu despedi da família. Eu não fui para voltar. Eu fui para ficar. Quando eu peguei o táxi, irmãos, indo do aeroporto para o hotel, que eu fui morar lá, a sensação exata que eu tive no banco traseiro daquele táxi foi: eu morri. Foi essa a sensação que eu tive. Eu morri. Acabou. Era como se uma cortina tivesse fechado atrás de mim. A cortina fechou. O teatro agora vai haver algo de novo, novo vai acontecer. A cortina fechou. Tudo ficou para trás. Ficou profissão, ficou filhos, netos, esposa, irmãos da igreja, ficou a igreja, ficou ministério, ficou tudo. É preciso deixar, é isso aqui, ó, isso aqui é tudo. Vai para a terra que eu te mostrarei. Deixa ele decidir. Lugar, ele decide. E quando ele decidir, você sabe. Você sabe. Irmãos, eu estou orando por um casal para a Mongólia. Quem sabe esse casal está aqui me ouvindo agora. Quem sabe? De ti farei uma grande nação. Verso 2. Olha aqui. A nossa herança ela é um lugar. Vai para a terra que eu te mostrarei. Isso fala de lugar. Presta atenção. Terra fala de lugar. De ti farei uma grande nação. Fala de uma descendência. É um lugar? Alguém apaga o quadro aqui para mim? É um lugar e é uma descendência. Deixa eu anotar isso aqui. Esse lugar vai achar uma carteira de Hugo Rodrigues Alves. Cadê o Hugo? Perdeu a carteira, Hugo? Cadê o Hugo? Essa carteira está lá no escritório com o Lucas. A nossa herança, irmãos, ela é um lugar. Ela é uma descendência. E ela é uma pessoa. O lugar você vai ter que conquistar. A descendência você vai ter que conquistar. Essa pessoa você vai ter que conquistar. Preste atenção. Esse lugar
vai para a terra que eu te mostrarei. Por isso, veja bem, quando Abraão partiu, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu para um lugar, repete comigo, lugar, que devia receber por herança. Lugar. Esse lugar, você terá que conquistar aqui. Abraão teve duas descendências, como a areia do mar e como as estrelas do céu. Os judeus, a vocação dos judeus é a terra. A vocação da igreja é o céu. Os judeus herdam a terra, a igreja herda o céu. O lugar da igreja é superior ao lugar dos judeus. A posição da igreja na eternidade será superior, muitíssimo superior, à posição dos judeus. Agora, eu terei que conquistar um lugar aqui, lugar físico. Esse lugar que você conquistar aqui, você vai ter lá. Assim, ó. Tudo que Deus faz, expande. O que não expandir é porque Deus não está nesse negócio. Tudo que Deus faz, expande. Então, o lugar que você conquistar aqui, digamos que você vai para a Mongólia. Estuda o mongol. O mongol é uma das línguas mais difíceis de aprender. Você estuda o mongol. E você vai para o deserto do Gobi. O deserto do Gobi, irmãos, é um semideserto. Fica no sul da Mongólia, na divisa com a China. Nesse deserto, claro, o deserto tem muito pouca água. Tem poços que o governo perfura para conseguir água para os nômades. São criadores de camelos e de cavalos, uns cavalos e camelos próprios para aquela região, e também de animais. Outros eles criam também um certo tipo de cabrito lá, bem cabeludo. Lá é muito frio. Mongólia é talvez o país mais frio da Terra. Em certas regiões da Mongólia chega a menos 50 graus. Muito frio. Então, você vai para o deserto da Mongólia evangelizar os nômades. Eles são budistas. Eles não tomam banho. Eles passam anos sem tomar banho. E se você for lá, eu já vou dar uma dica aqui da cultura do povo. Você vai morar numa guia. O que é a guia? É uma casa redonda, feita de lã de carneiro. A espessura da parede de lã. É o que eu estou mostrando aqui, mais ou menos, o que eu estou mostrando com meus dedos. Redonda. O fogão a lenha é no centro da guia. Tem uma chaminé e aquece toda a guia. É ali que você vai morar. E você vai, porque uma das características da pessoa, do missionário, é identificação.
O missionário ele se identifica com o local. Então, para você se identificar, mas então sendo lá, eu sugiro que você tome banho, né? Talvez, com certeza, você não vai tomar todo dia, especialmente no inverno. Muitos graus abaixo de zero, né? Você não vai tomar banho todo dia, com certeza, mas tome, de vez em quando, pelo menos, toma um banho, né? Aí você chega lá, primeira coisa, o dono da casa, vamos chamar assim, não é casa? É casa, né? Ele vai colocar a mão no bolso e tirar um pó de fumo. O rapé, já vou falar em rapé? Ele vai oferecer rapé para você. E você põe a mão lá, tira um pouquinho do rapé e cheira. Você vai espirrar umas 2, 3 vezes, tudo bem. Mas se você não fizer isso, você não vai conseguir diálogo com ele. Segunda coisa que ele vai fazer, anote, porque pode ser que você vai para lá. Ele vai fazer um chá, a esposa dele vai fazer um chá. É um tipo de um chá preto. E eles servem o chá com leite de camela ou de cabra e sal. Não é açúcar, é sal. Aí você toma uma chávena de chá bem quente com leite de camela e sal, né? Aí você tomou o chá, você cheirou o rapé, agora vocês podem conversar, entendeu? Agora o ambiente está aberto para vocês conversarem, não é? E você vai morar ali. Aí depois você vai ter que aprender a andar de camelo, né? O camelo é muito usado naquela região, né? Então, irmãos, vamos continuar aqui. Falando do lugar. Herança, lugar. Você terá que conquistar esse lugar aqui. Como? Expulsando desse lugar os demônios que habitam nesse lugar. E ganhando esse povo para Jesus. É assim que você vai conquistar esse lugar. Então, estabelece-se uma guerra. O missionário tem que entender, todos nós, claro, de guerra espiritual. Então, vai se estabelecer uma guerra. Essa guerra, ou nessa guerra, você expulsará os demônios do meio daquele povo. Todos os demônios que você terá que expulsar. Da mesma maneira que você terá que expulsar os demônios começando na sua casa. Na sua casa não pode ter demônio. Pode ser que eles passem por lá de vez em quando. Mas morar lá não. Morar lá não. E se tiver alguém na sua casa que não tem Jesus, essa pessoa, se ele está conduzindo demônios no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, quando ele pisar na sua casa, o demônio tem que ficar de fora. Ele entra lá, mas o demônio fica de fora. Você tem autoridade para isso, sabia? Ele falou assim, Lucas 9:1, dou-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Você tem poder e autoridade sobre todos os demônios. É por isso que o Senhor falou, pede-me e eu te darei as nações por herança. A sua herança você conquista se conquistar nações.
Agora, você conquistou um povo para Jesus. Ok. Você conquistou esse lugar. Estamos falando do lugar. Você venceu os demônios desse lugar. Agora, quando você for para o céu, quando você subir, ou pelo arrebatamento ou pela morte, você for para Deus, depois do tribunal de Cristo, você vai receber sua herança. E o que você conquistou aqui, você vai ter lá. Por isso a Bíblia diz que a nossa herança será como as estrelas. Dar-te a estrela da manhã. Como as estrelas. As estrelas, irmãos, elas morrem e nascem. Existe no céu berçário de estrelas, onde estrelas estão nascendo todos os dias. Esse lugar que você conquistar aqui, ele vai expandir por toda a eternidade. Isso é só para quem alcançou a herança. Para todo sempre. Esse lugar vai se expandir. Você está percebendo o nível da nossa perda? O nível de perda da igreja. Porque a igreja hoje, ela está voltada para si mesma. Ela está toda a força financeira, os recursos humanos, os obreiros, são investidos no próprio ministério. O nível de perda olha aqui, irmãos. Vocês estão vendo a ponta da minha caneta? Quando Deus criou o mundo, Ele criou a partir de um lugar que não existia. Era menor do que a ponta da minha caneta. Todo o universo hoje iniciou-se a partir de um lugar. O Big Bang, a ponta da minha caneta. E hoje, o quanto o universo já se expandiu. Olha aqui, irmãos. É por isso que está escrito que nem olho viu, nem ouvido ouviu. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Luciana tem uma canção que fala exatamente isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Tem o CD Servo ali? Tem aí? Toca essa canção para mim. Acho que está naquele CD do... É do Servo? Acho que é naquele do Enda, não é? Vê se acha essa canção aí para mim. Olha, irmãos. Nós temos vivido uma teologia que tira do nosso coração a ambição. A ambição, o desejo intenso de sermos mais santos, mais verdadeiros. A ambição de conquista das nações. Desse lugar. Vai para um lugar. Eu tenho que conquistar esse lugar.
Só que, irmãos, o que eu conquistar aqui, lá, vai se expandir por toda a eternidade. Por isso Deus, um dia Abraão, irmãos, ele estava meio chateado. O filho dele não tinha nascido. Está lá em Gênesis 15, ele tem mais ou menos 10 a 12 anos, 10 anos mais ou menos. Ele orando pelo nascimento do filho, não vinha. E ele então, irmãos, entrou na sua barraca. Ele morava numa tenda, entrou na sua tenda. Aí Jesus veio lá. Ele estava triste, irmãos. E quando Jesus fala para ele que ele vai ter um filho com a sua mulher, fala, não, eu já resolvi. Ele fala, eu já resolvi a situação. Como chamava aquele servo dele lá? Eliezer. Eliezer vai ser meu herdeiro. Pronto, eu já resolvi o problema. Tão chateado que ele estava. Eliezer vai ser meu herdeiro. Irmão, seja sincero com Deus. Ele foi sincero com Jesus. Aí Jesus chamou ele para fora. E com certeza, se tinha alguma nuvem, Jesus afastou todas as nuvens. Falou, olha para o céu. Conta as estrelas. Conta. É possível contar numa noite sem nuvens, bem limpa, 1.500 estrelas a olho nu, não mais. E ele foi contar. Aí Jesus falou, assim será a tua descendência. A sua herança será como as estrelas do céu. As estrelas, irmãos, são nossa herança. Por que Jesus fez tantas estrelas, irmãos? É para repartir com a gente. É muita estrela. Só a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. A nossa, irmãos. Para que tanta estrela? É para você. É para você herdar. Palmas para o Senhor.